Ana Carolina Lopes Henriques é uma psicopata adolescente do México que tirou a vida dos pais adotivos e os queimou, supostamente para receber a herança. Aparentemente, um acúmulo de mágoas por parte da menina de 14 anos de idade e uma paixão extrema pelo namorado levaram Ana Carolina a fazer o imperdoável, o irreparável: injetar veneno de rato e depois sufocar os pais, Efraim Lopes Tarango, de 80 anos, e Albertina Henriques Ortegon, de 60. Por fim, queimar os cadáveres com a ajuda do namorado e de um segundo cúmplice. Apesar da palavra Chihuahua nos trazer imediatamente à mente uma das menores raças de cães do mundo, não é? Nós não podemos ignorar que Chihuahua é também o nome de um estado do México. Ou seja, aqui, para nós, do insólito, nada de fotos ou histórias de cachorrinhos fofos. Em minutos, nós vamos embarcar juntos no episódio criminal que ocorreu em Chihuahua em 2013 e que envolveu Ana Carolina Lopes Henriques, uma menina de 14 anos que matou os pais adotivos estrangulados e com injeções de veneno de rato. Ela tentou esconder os homicídios queimando os corpos deles. Uma psicopata manipuladora que mais tarde afirmou se arrepender do cometimento do crime porque isso a impediu de se casar com seu namorado e cúmplice. Pois é, eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E olha só, pessoal, nós já passamos de fevereiro, não é? O tempo voa. E olha, para quem tá acompanhando aqui o canal, já tá sabendo que tá rolando aí uma oportunidade, não é? Eu sempre trago novidades aqui para vocês. Essa é a oportunidade de já trabalhar aí com a internet, aprender como fazer uma graninha em dólar, tá? E o nosso aluno José não perdeu tempo, deu início aí há pouco tempo e em menos de uma semana ele já conseguiu faturar aí $250. Não sei, pode até não parecer muito, né? Mas $250, se a gente converter atualmente, vai dar aí mais de R$1.000, não é? Ele fez o equivalente a um salário mínimo em uma semana. Então, se você tá a fim de aprender aí o que o José fez, o nosso parceiro, o Thiago, vai deixar aqui na descrição do vídeo um treinamento gratuito para quem se interessar, tá? Que é focado nessa estratégia aí. Para os interessados, então, o link tá na descrição. E pessoal, só para deixar bem claro, tá? Aqui não é nenhuma promessa, não é nada ilegal, super legal, um treinamento bacana. Você vai fazer esse treinamento gratuito. Se você achar que é para você, você dá sequência aí, conversa com o Thiago, que ele vai te orientar certinho, fechou? É isso, o link tá aí na descrição. Recados dados. Vamos aos fatos. A protagonista absoluta do relato de hoje se chama Ana Carolina Lopes Henriques, mas como ela cometeu os crimes quando ela estava com 14 anos, naquela época a identidade dela foi preservada sob o pseudônimo de Yolanda. Esse caso, que provocou horror no México, ganhou as manchetes pelos detalhes e frieza na premeditação, também pela pouca idade da criminosa. A Ana Carolina ficou órfã muito pequena, em 1997, quando ela estava com 1 ano de idade. Consta também que sua mãe faleceu de AIDS quando ela nasceu, e seu pai logo demonstrou que não tinha as mínimas condições financeiras nem estrutura social para criar a filha, pois durante muito tempo ele esteve em situação de rua. Assim, pelos caminhos tortuosos da vida que fogem totalmente ao controle de uma bebê, a Ana Carolina foi adotada por um casal. O homem estava com mais de 65 anos e a mulher 45. Bem, galera, na verdade, as diversas reportagens relatam idades diferentes para essas pessoas que assumiram os papéis de pais. Mas a certeza é que a família já havia criado ali 6 filhos biológicos quando a Ana foi acolhida. Eles eram proprietários de uma dúzia de bares e lojas de bebidas na cidade, bem como diferentes propriedades em Chihuahua, lá no Texas. E ó, galera, partimos aqui do princípio de que a adoção é um gesto de amor e que pode dar origem a famílias incrivelmente felizes. Contudo, em 2013, 2 histórias sobre a infância de Ana foram contadas após o crime que vitimou os pais adotivos da garota. O senhor Efraim Lopes Tarango, então com 80 anos, e a senhora Albertina Henriques Ortegon, com seus 60 anos de idade. A primeira versão é a contada pela Ana Carolina. E olha só, ela mesma se apresentou como uma pobre menina rica. Sacam, né? A Ana declarou o seguinte: eu queria amor, e eles só compravam tudo com dinheiro, mas nunca demonstravam seu carinho com humildade.
Ela explorou essa versão alegando que foi vítima de espancamentos, abusos íntimos e humilhações por parte do pai adotivo, a quem ela chamou de padrasto. Essas coisas teriam acontecido mesmo com o conhecimento da mãe, que teria sido totalmente omissa em proteger a menina. Então, essas seriam aí as raízes do ódio que ela nutria pelos dois, desde que ela completou 10 anos. No depoimento da Ana Carolina, houve menção de surras, pressão e abusos emocionais, psicológicos e constantes humilhações pelo fato de ela ter sido adotada. Do ponto de vista da garota, parte do disfuncionamento da família seria em razão então da diferença de idade entre eles, coisa que impedia uma boa comunicação e compreensão entre eles, nascidos em gerações bem diferentes, não é? Ou seja, Ana Carolina com 14 e o pai adotivo com 80 anos. Já a versão 2, galera, contada por amigos da família, é a seguinte. Quem conhecia Ana Carolina a descreveu como uma menina tranquila, inteligente, mas não muito sociável. Vão vendo aí. Na pré-adolescência, sua personalidade um tanto introvertida supostamente levou a garota a se isolar e a não expressar seus sentimentos. Surgiram também relatos sobre ela ser vítima de bullying na escola, quando ela recebeu o apelido perturbador de Anita a órfã. Em relação às conexões familiares, parece que ela realmente não se sentiu integrada à família Lopes. Havia sem dúvida uma grande diferença de idade entre ela e os irmãos. Igualmente deveria rolar aí um ciúme básico entre eles, não é? E para constar, galera, os relatos são de que os futuros herdeiros do casal, os 6 filhos e netos, frequentemente procuravam esses pais/avós idosos somente para pedir dinheiro, fato que ressentia a filha caçula. Muito bem, uma mulher chamada Margarida, que foi babá da Ana Carolina desde que ela era criança de colo, ficou muito chocada com o crime. A mulher disse o seguinte: primeiro, os pais tratavam ela como uma princesa. A Ana Carolina levava uma vida de luxo e todos os seus caprichos eram atendidos, inclusive viagens, jantares e festas. Mesmo com 14 anos, as vontades eram desse nível. O segundo ponto aí levantado pela mulher é que ela era uma pessoa 100% normal no seu comportamento, apesar de, obviamente, ser mimada. Ou seja, tanto para Margarida quanto para os netos de Efrem e Albertina, que estavam em uma faixa de idade mais próxima da menina, a percepção era que Ana Carolina era uma chatinha, porém, só mais uma aborrecente, uma fase que logo acabaria. Nunca ninguém cogitou que ela pudesse ter ou nutrir dentro de si uma semente do mal. Os pais, que não negavam nada para ela, estavam longe de serem perfeitos, mas achamos que eles eram uma família normal até. Vocês estão entendendo a história, não é, galera? Claro que dizem que, se a gente olhar de perto, ninguém é muito normal, né? Procurando bem, eu sei que tem. Então nós podemos falar que a família era comum, estava na média, digamos, com alguns conflitos que igualmente existiriam em lares onde os avós criassem os netos. Pois bem, desse jeito aí sinto que os meus abduzidos já estão até simpatizando com a pequena futura assassina. Então vamos partir para as informações realmente preocupantes. Ana Carolina claramente provocava situações difíceis e violentas discussões com os pais. Ela se tornou cruel com a sua cachorrinha Amber, um indício claro e preocupante ligado à psicopatia, não é? A garota estava revoltada com a proibição dos pais em relação ao namoro dela com um rapaz de 18 anos. A conclusão dessa história toda é que Efrem e Albertina tomaram a difícil decisão de enviar a filha para um internato nos Estados Unidos, onde ela faria o ensino médio. Contudo, eles presentearam Ana Carolina com uma viagem que ela faria antes da sua mudança de país, ou seja, do México para os Estados Unidos. Tipo um prêmio de consolação, e o destino era Veneza. Ana Carolina alegou que os pais tinham sumido de casa, que eles talvez fossem vítimas de um sequestro. Porém, essa não era a verdade. Tudo teve início na sexta-feira, 3 de maio de 2013. E esse não era um dia aleatório, pois a menina sabia que toda sexta-feira a empregada saía, ao passo que durante as outras noites a mulher dormia na casa dos patrões. Também era nas sextas-feiras que o velho Efrem jogava boliche a tarde toda, até a hora do jantar. Desse jeito, a casa ficava bem vazia, facilitando a preparação do crime para Ana Carolina.
Foi com facilidade que ela então escondeu dentro da casa os dois cúmplices dela, José Alberto Grajeda Batista, de 18 anos, namorado da Ana há alguns meses, Mauro Alexis Gomes Zamaron, também de 18, amigo de José Alberto. Com os dois rapazes estrategicamente escondidos dentro da casa, Ana Carolina disse para a mãe que iria até a cozinha para fazer um bolo. E poucos minutos depois chamou a mãe pedindo ajuda para encontrar um ingrediente. Assim, sem saber o que estava esperando por ela, a dona Albertina entrou na cozinha e nesse momento Mauro atacou a mulher por trás, estrangulando-a com um fio de telefone ou coisa parecida que foi descrita como um cabo elétrico. Albertina caiu no chão e foi perdendo a vida enquanto a Ana Carolina olhava diretamente para ela. Como parte desse plano homicida, os jovens injetaram 3 seringas de veneno de rato no peito e no pescoço da vítima. Na sequência, o corpo foi escondido e Ana e seus associados esperaram o pai dela chegar. A segunda parte do plano foi quase igual. Depois do senhor entrar no imóvel, a Ana, que estava na cozinha da casa, chamou pelo pai pedindo ajuda dele. Uma cilada impossível de ser pressentida pelo velho homem. Então, assim que o senhor Efrem entrou distraído na cozinha, o rapaz, José Alberto, atacou o homem idoso por trás, estrangulando o homem com uma corrente. A vítima também recebeu uma dose de veneno injetada no peito e na veia jugular do pescoço. Com os pais assassinados, a Ana Carolina então coordenou a limpeza dos 3 e das roupas. Eles lavaram as mãos com água sanitária, retiraram dinheiro da casa e saíram. Foram juntos então jantar em um fast food. Quando retornaram para casa, a festinha continuou, com cervejas e conversas animadas madrugada dentro. O plano deles, dali para frente, consistia em Ana receber a parte dela da herança e se casar com José Alberto. Talvez presentear Mauro com algum valor em dinheiro. O trio de assassinos dormiu na casa e na manhã seguinte limpou a cena do crime. Depois enrolaram os corpos em sacos plásticos e colocaram os cadáveres dentro de uma van. Os jovens então seguiram para o Periférico Lombardo Toledano, que é uma avenida com trânsito pesado. Pararam em um posto de combustível, compraram 13 litros de gasolina que colocaram em galões plásticos. Prosseguiram dirigindo pela avenida até que encontraram uma área desocupada perto do parque aquático de Sapo Verde. Ali eles jogaram os corpos no chão, a gasolina foi despejada em cima dos cadáveres, não é? E o incêndio rapidamente consumiu os corpos. Com essa parte suja do plano já resolvida, eles então voltaram para a cidade. O cúmplice chamado Mauro foi deixado na casa dele, com isso a Ana Carolina e o José Alberto foram fazer compras em uma joalheria. Experimentaram alianças de noivado, comeram em um restaurante e à noite eles foram a uma festa de 15 anos de uma amiga da Ana Carolina. Pois bem, nossa retrospectiva mostra, galera, que as mortes foram na sexta-feira, 3 de maio. O descarte e destruição dos cadáveres aconteceu no dia seguinte, sábado, 4 de maio, e a localização provavelmente no dia 5 de maio, um domingo, quando foram então encontrados os corpos carbonizados de 2 pessoas não identificadas ao lado de um muro de concreto escurecido pelas chamas. Os exames necroscópicos revelaram a idade aproximada dos corpos e a identificação da mulher, quando rastrearam uma prótese que ela possuía no fêmur. Assim, foi possível cruzar as notificações de pessoas desaparecidas e logo supor que fosse o casal de idosos, Efrem e Albertina. Claro que mais tarde a certeza da identidade dos corpos veio com os resultados dos testes de DNA. Consta também que o médico legista apontou que a posição das mãos e dos pés amarrados atrás das costas dava ali a certeza de que as vítimas não tinham conseguido se defender. O senhor Davi Ochoa, analista criminal do caso, alegou que os rostos não apresentavam expressões de dor ou medo, indicando dessa maneira que a emboscada pegou os dois de surpresa. Bom, pessoal, sei lá, né? Como foram, forcados ou estrangulados, essa descrição aí de expressão serena na morte parece até um pouco incoerente com a brutalidade dos homicídios, não é? Mas continuando aqui, no sábado, a Ana Carolina tinha ido com o namorado até a delegacia registrar o desaparecimento dos pais. Ela parecia consternada quando explicou que não sabia o paradeiro deles desde a véspera, que acordou no sábado de manhã e os pais simplesmente não estavam em casa e nem atendiam mais os respectivos celulares. As fontes relatam pouco sobre as investigações,
Mas é certo que os experientes investigadores mexicanos não foram enganados por uma menina de 14 anos. Por mais psicopata que ela fosse, manipuladora, não é? Uma atriz desgracenta e... Enfim, a Ana não chorou e não se apoiava no namorado ao contar os fatos que ela supostamente sabia sobre o que os pais teriam feito, no dia em que desapareceram. O José Alberto, o namoradinho, na semana foi chamado para depor separadamente. De início, como possível testemunha do caso. Mas, como em casos parecidos, a necessidade de repetição da história, o ambiente da delegacia e a pressão psicológica exercida pelos policiais fizeram com que ele, em determinado momento, confessasse o crime e falasse: "Não aguento mais, preciso de um psicólogo." Vai vendo. A partir daí, o namorado de Ana Carolina contou em detalhes os crimes e o papel da garota na trama mortal dos próprios pais. Mauro, o outro cúmplice e autor material dos homicídios, tinha queimaduras na mão, braços e rosto, queimaduras que ele conseguiu quando foi queimar os corpos das vítimas e, sem querer, esteve muito perto do fogo, possivelmente com as roupas com respingos ali de gasolina, não é? Algumas fontes dizem também que ele se queimou acidentalmente quando destruiu as provas do crime, coisas que estavam na casa dele, talvez roupas, sapatos, enfim. Ele também foi preso, interrogado e depois levado a julgamento. Bom, galera, os dois rapazes já estavam com 18 anos, foram processados, julgados e foram condenados a penas iguais de 37 anos de reclusão. E eles sairão da cadeia possivelmente com uns 55 anos de idade. Bom, vamos falar agora sobre como se deu aí o gatilho, o ensejo do crime. Tudo começou em um dia em que a menina se mostrou desesperada, dizendo para o namorado que ela não aguentava mais a vida que levava em casa. Isso depois de uma daquelas famosas brigas lá com os pais idosos. Então o José Alberto, o namorado, que estava apenas alguns meses na vida da Ana Carolina, se ofereceu para ser, aliás, o salvador dela. Supostamente por isso, ele se apresentou para silenciar definitivamente o senhor e a senhora Lopes Henriques. Mas não sabemos se o rapaz foi especificamente manipulado em relação às histórias da suposta violência contra a namoradinha ou seduzido pela ideia de casamento e da herança que a menina receberia após os pais dela falecerem, não é? Inevitável aqui lembrar do caso famoso aqui do Brasil, da loira psicopata lá e dos irmãos. Pois é, vocês se lembraram, né? Durante o processo, outra informação foi incluída como possível causa da decisão de matar o casal. O pai da Ana havia proibido o empréstimo do carro da família para José Alberto e Ana Carolina, o cara não deixava, o senhor não deixava que eles saíssem juntos para passear no carro dele. Ou seja, tudo isso daí teria dado ensejo e levado então à conclusão do caso. A justiça mexicana condenou Ana Carolina a 14 anos e 6 meses de prisão pelo crime de homicídio qualificado, e ela cumpriu sua pena em um centro especializado de reintegração social para menores infratores. Alguns pontos são bem importantes nessa fase final dos acontecimentos, pessoal. Vejam só, Ana Carolina ficou sem palavras e sem expressão facial diante das palavras do juiz que a julgou, quando o homem a considerou sem alma e psicopata. Essas expressões o magistrado utilizou sem tratar a ré como uma menina. Ele foi firme e falou como se ela fosse uma adulta. Quando a promotoria perguntou sobre arrependimento ou se ela sentiu algum remorso pelos seus atos criminosos, a Ana insistiu que ela tinha razões reais para desejar a morte dos pais. Então, quando isso aconteceu, ela experimentou um sentimento novo de verdadeira liberdade. Ela dizia que o único arrependimento era associado ao fato de ela não poder mais se casar com o namorado, já que eles foram pegos pela polícia e que a sentença de José Alberto foi de 37 anos de cadeia, tempo em que eles ficariam, obviamente, afastados, não é? A Ana, no período que ficou presa, acabou recuperando aí a conexão com seu pai biológico, que passou a fazer visitas a ela semanalmente e a dar também apoio à menina. E dizem alguns que os anos em prisões deram oportunidades a Ana para que ela pudesse aprender coisas novas e a se defender do bullying, também refletir sobre o que ela fez e vivenciar um período de luto pelos pais adotivos. Sabem a pena que ela recebeu? Pois é, segurem-se aí. De 14 anos e meio, não foi? Pois é, a pena foi reduzida para 5 anos. Pois é, em 2018,
5 anos depois do crime, a imprensa voltou a mencionar o caso, agora apresentando a identidade da garota, pois ela já era maior de idade. Uma grande polêmica em relação à decisão de soltar a adolescente psicopata após os 5 anos de detenção. O motivo foi a reforma da Lei Nacional do Sistema de Justiça Criminal Integral para Adolescentes Infratores, que decretou a aplicação de 5 anos de prisão como pena máxima para menores infratores no México. Dessa forma, a Ana Carolina se beneficiou da nova legislação. Sua defesa pediu a redução da pena, que foi conferida. A Ana Carolina vive hoje em liberdade desde 2018, não é? Mas ninguém sabe onde ela está. Ela desapareceu, provavelmente recebeu uma nova identidade e está aí pairando, né, vagando entre nós. Pô, a legislação aí fala de menores infratores. O que essa menina fez não é uma infração qualquer, né? É um crime gravíssimo, sabe? Uma emboscada para os pais idosos, pais adotivos. Tem toda a questão afetiva aí, né, de ser a adoção, etc e tal. Ela era muito bem tratada, segundo as próprias fontes, né? O que acabou mimando a garota. Ela já devia ter essa psicopatia aí. Cometer esse fato e ser beneficiada por essa lei chega a ser uma afronta com a sociedade mexicana, quiçá do mundo todo, não é? Porque, cara, há de se ter bom senso, né? Por isso que eu falo, tem juízes muito bons, que, como é o cara que julgou ela quando ela pegou os 14 anos, apesar de ser uma pena bem branda também, não é? Mas tem outros também, né, que interpretam ali a letra da lei ipsis literis e só, fiz meu trabalho, bom, boa noite aí, tchau e benção. Pô, não é bem assim, né? Aqui no Brasil a gente tem o caso clássico aí do Champinha, né, que também é um psicopata intratável, que não tem condições de viver em sociedade. Como a lei não permite que o menor fique encarcerado aí por tempo indeterminado, criou-se lá aquela instituição para ele, que é um pouco vergonhosa, né, essa instituição pro brasileiro, né? Mas pelo menos o cara tá lá preso, né? Não sai de lá, pelo menos, não oferece perigo para mais ninguém da sociedade aí, né? Mas enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu sei que para os jovens mexicanos existe um risco grande aí, não é? De conhecer e de repente se apaixonar por uma moça sem saber do passado dela, afinal ela tá pairando aí com uma identidade nova, muito provavelmente, né? Na verdade, a questão nem seria apenas do passado, o que ela foi capaz de fazer com os pais, pois antes do julgamento, a Ana Carolina foi submetida a um laudo de psicológico, não é? Que foi esclarecedor e surpreendente. Especialistas forenses, galera, concluíram que a Ana Carolina, apesar de sua pouca idade, tinha um nível mais alto de psicopatologia na escala do FBI de crimes violentos. Além disso, ela tinha sinais de sadismo íntimo, falta de empatia, remorso e afastamento emocional. Será que voltaremos a ouvir falar dessa pessoa, galera? Qual é a sua opinião? É isso então, espero que vocês tenham apreciado o nosso conteúdo de hoje. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal se não for. Considere entrar para o nosso clube de membros também, que isso ajuda demais na produção independente aqui do canal, tá bom? É isso, obrigado pela companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.